Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar com você, com tua família, aí na tua casa, onde você está. É um prazer imenso novamente poder estar com vocês novamente, né? De poder participar de um pouquinho daquilo que Deus quer que a gente fale com você, com tua casa, com tua família. Esse momento é muito importante para todos nós. Que Deus possa receber, né, a gratidão, o louvor, a oração, a palavra que vai ser entrada em cada lar nesta noite. E falando em lar, nesta noite nós estaremos falando sobre a família. Então já quero deixar aquele abraço bem gostoso para a família da fé aqui em Chapadão do Céu. Nós estamos com muita saudade de vocês. Pensa no tempo difícil é ficar longe da família da fé aqui em Chapadão. Nós não vemos a hora de tudo isso passar para a gente poder estar novamente na igreja, cultuando, ficando até tarde lá no salão, festando, conversando com cada um de vocês. E nesse momento, se você está sozinho aí na tua sala, na tua casa, tem mais familiares na mesma casa, chama todo mundo para pertinho de você, para ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem para falar para as nossas famílias nesta noite, né? Que é muito importante a gente ouvir um pouquinho sobre Deus, sobre aquilo que Ele quer para a minha casa e para a tua. Às vezes aí dentro de você ou dentro de mim, nós temos alguma coisa que machuca, que incomoda, né? Alguma coisa que nós tivemos com o nosso marido, com o nosso filho, que nos machucou, que nós falamos com alguém que não foi tão bom assim, mas que Jesus quer entrar no nosso lar nesta noite e de uma forma diferente tocar na nossa família. Então chama lá seus queridos, chama todo mundo para ouvir essa mensagem. E eu também quero mandar um abraço muito grande para os nossos netinhos que estão longe, para o Kelvin, para o Nicolas, para o Stefan Samuel, e agradecer a Deus pela casa que nós temos, pela família que nós temos, pela Helena que está aqui hoje com a gente, pelo Joaquim que estava até agorinha pouco, mas eu quero que você também, assim como eu lembrei dos nossos queridos, lembra dos seus queridos, os que estão aí pertinho de você e talvez aqueles que possam estar longe, uma filha, um filho, mas traz ele para a tua memória agora e fala, Senhor, eu quero muito que o Senhor abençoe, que o Senhor derrama bênçãos a Deus sobre os meus queridos. Que a família é um bem todo precioso que o Senhor nos deu. Seja o problema que nós temos na nossa casa, as dificuldades que nós temos no nosso lar, mas é a família que o Senhor nos deu. Lá em Josué, no capítulo 24, bem no finalzinho do versículo 15, diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para servir ao Senhor, assim como diz lá em Josué, é bom que nós tenhamos paz, que nós buscamos a paz que só Deus pode trazer para o nosso lar. Então, por isso, hoje, Deus quer entrar no meu lar. Deus quer entrar no teu lar. Deus quer permanecer no nosso lar. Ele não quer só passar uma visita, mas Deus quer permanecer na nossa casa. Se tem algum problema que no nosso lar, no meu lar ou no teu, impeça que Deus more, que Deus reine no teu lar. Fala, Senhor, o meu lar está com problemas, sim, o Senhor sabe. Mas vem com a tua paz, faz morada no meu lar, transforma minha casa,
para que nós possamos realmente dizer, assim como lá em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor possa colocar a mão de poder sobre os nossos lares. Que os nossos queridos possam ser abençoados ricamente, transformados pelo poder que há em Cristo Jesus, que pode transformar todas as coisas. Às vezes você pode falar assim, Leia, mas é um problema muito grande que eu estou enfrentando no meu lar, nesses dias, nesses tempos tão difíceis. Mas eu quero dizer para você, minha querida, eu quero dizer para você, meu irmão, que nós temos um Deus muito grande e Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar o seu choro em alegria. Ele pode transformar esse momento que talvez não esteja tão bom no teu lar em paz. Ele pode transformar toda a tua casa, casa de perfeição, casa de adoração para o Senhor. Nós vamos orar, eu quero que ainda você corre e chame o teu querido que não está aí pertinho, para também estar orando com a gente, para que Deus possa transformar a nossa casa. Eu quero chamar meu esposo nesse momento que nós vamos estar orando, né, para estar entregando também a nossa casa, a nossa família, e você também chama aí seu querido e sua querida, e nós vamos orar agora. Entrega a tua casa para o Senhor. Querido Deus e amado Pai, como é bom, Pai querido, poder confiar nas tuas promessas que não falham, que não mudam. Nós queremos confiar, Pai Santo, na tua palavra que se renova cada dia. E nós sabemos, Pai, que aonde há trevas, o Senhor pode trazer luz. Que aonde há pranto, choro, o Senhor pode trazer alegria novamente. Ó Deus, que onde há guerra, o Senhor pode trazer a paz que só o Senhor pode dar. Então, Pai, nós clamamos por cada lar que está cultuando conosco nesta noite. Que o Senhor possa entrar no profundo, Senhor, onde nem o marido não conhece, nem a esposa não conhece, nem os filhos não podem entrar. Mas que o Senhor pode entrar, Pai, possa entrar e fazer o renovo. Para que essa família toda, Pai, que a nossa casa possa ser alcançada pelo Teu Espírito. Entra, Senhor, com Teu toque, sara as feridas de todas as famílias. Sara, Senhor, as dores de cada família, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor possa transformar, dar alegria, que o esposo possa olhar para a esposa nesse instante e ver a alegria, que a esposa possa olhar para o seu esposo e ver a alegria que há em ti, em cada um. Que os pais possam olhar para os filhos e se regozijarem com a perfeição que vem de ti para a família, Pai. Não permita que o mal toque nos nossos lares. Não permita, Senhor, que nada venha retirar aquilo que o Senhor iniciou. Que é, Senhor Deus, abençoar os lares, que é abençoar toda a casa, Pai. Por isso, consagra a nossa casa, consagra os nossos lares, Pai, para que nós possamos falar como lá em Josué, Senhor Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que bom, Senhor Deus, nós te glorificamos pelo lar que nós temos, que nós recebemos de Ti. Te glorificamos, ó Pai, pela nossa casa. Te glorificamos, ó Deus, pela nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos então agora louvar. Nós já oramos, já estamos recebendo aí as bênçãos de Deus. Louve conosco. Faz desse louvor a tua oração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a nossa casa possa ser restaurada. Cante conosco, louve conosco em nome de Jesus.
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com bom perfume. Meus filhos irão e ao perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, serviremos a Deus com alegria. Mas eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Meus pais, meus filhos, todos os meus parentes
lares transformados. Eu creio que é isso que todos nós buscamos, todos nós almejamos, porque geralmente nós achamos que a nossa casa é imperfeita, a nossa família é imperfeita. E quando a gente é criança, a gente é adolescente, geralmente a gente tem essa impressão de que a família dos nossos amigos são melhores do que a nossa, de que os amigos que nós temos, né, com suas famílias são melhores do que nós, né, eu e meus irmãos e meus pais. Quando nós falamos em lares transformados ou transformar o meu lar em um vale de bênção, nós precisamos entender que a mudança na nossa casa, ela é um processo, ela não acontece por acaso, porque nós levamos para a nossa casa, quando nós formamos a nossa família, aquela herança que nós recebemos da nossa casa, da casa dos nossos pais. Então aquilo que nós somos, juntamente com aquilo que a nossa esposa também vai formar o nosso lar. Então, como buscar um lar perfeito? Como trabalhar para mudar aquilo que nós não estamos gostando? E principalmente, como mudar aquilo que nós sabemos que desagrada ao nosso Deus? Eu quero ler um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler o texto, vai até o versículo 30, mas eu vou ler apenas alguns versículos aqui agora de início, e depois, ao longo da mensagem, eu estarei relendo alguns versículos e lendo outros versículos. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, né? Mesmo que você está em casa, não fica aí largado, né? Sem reverência, né? Pega a tua palavra, pega a tua Bíblia, acompanha nela, faça as tuas anotações, acompanha, né, as nossas orações, ore conosco, né? É um culto online, mas é um culto, né? A presença de Deus continua na nossa casa, continua no nosso lar. Então, aonde você está, no teu lar, que está cultuando nesta hora, a tua casa agora é a casa de Deus. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, vai falar sobre uma vitória do rei Josafá. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Edgindi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Agora, pulando um pouquinho, lá no versículo 13 seguintes, diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zize. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Agora, a partir do versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa,
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo ele começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que viera contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruírem-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Amém. Que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa transmitir aquilo que você precisa ouvir. Que o Senhor possa conceder ao teu lar aquilo que ele necessita nesta noite. Então, esse texto ele está dizendo o quê? O povo de Deus está acomodado em casa, o povo de Deus está bem guardado, mas de repente alguém chega para o rei Josafá e diz: olha, vem um exército muito numeroso. E pela descrição desse exército, o que Josafá faz? Ele fica com medo. E aí o que ele faz na hora do medo? Ele busca o Senhor, ele apregoa um jejum. O que eu entendo aqui, queridos e queridas, é que na hora do perigo, não adianta a gente espernear sozinho. Não adianta a gente buscar em nós mesmos ou em recursos que nós temos, no nosso conhecimento que temos, sair dessa situação. Na hora que a gente não sabe o que fazer, é hora de buscar ao Senhor. Na hora que nós não temos o que fazer, continua sendo a hora de buscar ao Senhor. Então, buscar ao Senhor, queridos, não é só para quando tudo vai bem ou quando tudo vai muito mal, mas buscar ao Senhor deve ser uma coisa que nós fazemos diuturnamente. Então, o que Deus faz? Deus transforma aquela situação. E eu quero falar o seguinte: o que isso tem a ver com a nossa família? Queridos, quando o povo de Deus entrasse em guerra contra aqueles 3 povos que vinham contra eles, quem queria sofrer mais? A nação ou as famílias? Claro que são as famílias. A nação ela é composta de famílias. A sociedade é composta de famílias. Os estados, a União, os municípios são constituídos de famílias. E o plano de Deus para as famílias é que a gente viva em união, viva em paz, viva em amor. Deus cria o homem, depois cria a mulher, porque ele diz: não é bom que o homem viva só. Então Deus faz o homem e a mulher, depois lhe dá filhos para que eles vivam com alegria, para que eles vivam em paz, para que eles desfrutem da harmonia que Deus tem. Mas para isso ele precisa ser Senhor da família. Para isso ele precisa cuidar de cada lar, cuidar de cada casa. Mas diante dessa perfeição que Deus imagina, nós sabemos que nem sempre é assim. Em alguns momentos nós passamos por tribulações. Por vários momentos ao longo da nossa vida, nossa família ela é bombardeada. Bombardeada por situações que vêm de fora e muitas vezes por problemas que nós, que fazemos parte dessa família, nós causamos por
determinadas situações que levam à destruição da nossa família. Muitas vezes, essa destruição não veio de fora, ela veio de dentro. Nós que não cuidamos em algum momento ou descuidamos, e aconteceu o quê? O Senhor permitiu acontecer alguma coisa que roubou a paz da família. E o que fazer quando tudo vai mal? O que fazer quando não há mais paz? Quando não há mais alegria no nosso lar? Nós precisamos buscar ao Senhor. Então esse texto, ele fala de algo muito importante para a família. O rei Josafá, ele toma 4 decisões importantes. E eu creio que se a gente seguir esses conselhos, o Senhor vai também restaurar o nosso lar. Sabe o que aconteceu com aquelas famílias de Israel? Elas, ao invés de serem destruídas, eles, por 3 dias, saquearam despojos daqueles povos, riquezas em abundância. Então, aquilo que era para ser mal na vida daquelas famílias, Deus transformou em bênção. Olha o que Deus pode fazer com o problema que está acontecendo aí no teu lar. Olha o que Deus pode fazer. Transformar esse mal em bênção. Transformar isso que está aparentemente parecendo ser uma derrota para a sua família em uma grande vitória. Transformar aquilo que está trazendo tristeza em alegria. Porque Deus pode mudar todas as coisas. Eu creio nisso, queridos, eu creio nisso e eu compartilho com você desta palavra de esperança, né? Então, aquelas famílias, elas receberam uma notícia triste, que o inimigo marchava contra elas. E o que elas fazem? Elas confiam na sua liderança. Josafá, como rei, ele não se escondeu. Ele se posicionou, ele convocou um jejum, ele orou, convocou o povo a orar. Ele permitiu que o Senhor falasse através dos profetas ali no meio do povo. E quando Deus falou através dos profetas, Josafá obedeceu. Queridos, muitas vezes nós buscamos a Deus, Deus nos responde, mas nós não queremos fazer aquilo que Deus pede. E quando nós não fazemos aquilo que Deus ordena, a derrota é certa, porque nós não podemos lutar contra Deus. Nós vamos perder sempre, né? Então, o que fazer no meio de uma grande crise? Às vezes a crise não está propriamente no seu casamento, no seu relacionamento familiar, mas em algo indireto, talvez no seu trabalho, mas está envolvendo a tua casa, a tua família. E eu não quero focar em problemas de trabalho. Eu quero falar nesta noite sobre lares transformados. Ou transformar o meu lar num vale de bênçãos. Por quê? Porque esse texto fala que num vale haveria uma grande guerra. E naquele lar muitas famílias seriam destruídas. Mas nesse vale, ao invés dessas famílias serem destruídas, essas famílias enriqueceram, porque elas tomaram um despojo de guerra muito grande. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando nós não sabemos o que fazer, ou melhor, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. A primeira coisa é nos unirmos e buscar a Deus. Foi o que Josafá fez. Ele convocou o povo para orar. Josafá não sabia o que fazer. No versículo 3 e 4, diz aqui: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá, e se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós não devemos lutar sozinhos. Josafá se uniu com o seu povo. Queridos, na hora da dificuldade, una-se com a sua família. Não se una a gente de fora. Não busque refúgio em gente de fora. Una-se primeiramente com a sua família. Una-se com a sua família e busque ao Senhor. Foi o que Josafá fez, né? Então a palavra de Deus nos ensina que devemos orar sempre, mas principalmente quando a gente não sabe o que fazer.
Então, quando eles não sabiam o que fazer, o que eles fizeram? Vamos orar, vamos jejuar, porque isso nós sabemos fazer. Então, às vezes a gente fala, poxa, eu não sei o que fazer para resolver esse problema. Se a gente não sabe resolver o problema, nós devemos buscar ajuda em quem sabe resolver problemas. Deus é especialista em resolver problemas. Deus sabe resolver qualquer problema, qualquer situação, porque Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe das consequências de todas as decisões que nós podemos tomar, de todas as possibilidades que nós temos. Então nós devemos buscar socorro a Ele, né? Então, através da oração, nós descobrimos a Deus como fonte de poder e conhecemos a nós mesmos como dependente dEle. Às vezes a nossa luta, a nossa dificuldade é porque a gente quer viver sozinho, a gente quer vencer sozinho, a gente quer passar por aquela dificuldade sozinho. Eu já vi pessoas dizendo, olha, eu não pedi para Deus para entrar nesse problema, então eu tenho que sair desse problema sem Deus. Deus não pensa assim. Deus sente muito quando a gente toma alguma decisão sem consultar Ele ou entramos num problema. Mas Ele não olha para nós desta forma quando a gente se arrepende e clama por socorro. Então Ele vai sempre estar disposto a nos ajudar, né? Então, infelizmente, nos tempos da pós-modernidade, quando nós temos inúmeros recursos, muitas famílias já não oram mais. Hoje nós temos muitos recursos. Hoje a vida tem sido muito mais fácil do que uma década atrás, do que, sei lá, um século atrás, do que um milênio atrás. Hoje nós temos muitos recursos. Só que de tantos recursos que nós temos, nós esquecemos de Deus. Em muitas situações, né? Então, muitos casais, muitas famílias, ao invés de buscar a Deus, preferem resolver seus problemas nos consultórios de médicos, né? De psicólogos. Muitos também procuram resolver seus problemas com terapias, nos conselheiros de autoajuda, nos escritórios dos advogados e, por que não, nos gabinetes dos magistrados, enchendo os fóruns, né, com os nossos problemas. Separação, disputa de poder, disputa de determinados bens. Ao invés de buscar ao Senhor, de orar, hoje nós temos advogados que fazem isso por nós. Confiamos que juiz vai fazer justiça por nós, mas nós nos esquecemos que nós temos um advogado fiel junto ao Pai. Então, infelizmente, muitas famílias, elas têm muitos recursos e elas não precisam de Deus. Elas acham que não precisam de Deus. Mas aí é o grande erro, né? Então a oração e o jejum é um meio de graça para a vida toda e para toda a família. Então o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Primeira coisa é unir-se com a nossa família e buscar o Senhor. A segunda coisa é ouvir ou buscar a palavra de Deus. Versículo 14 e 15, eu quero reler aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. E aí ele vai dizer no versículo 15: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Queridos, olha que palavra poderosa. Eles buscaram ao Senhor. Eles oraram, eles clamaram e de repente Deus manda um profeta ali no meio do povo dizer essas palavras de vitória, de bênção, de confiança. Então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente busca ao Senhor. A gente ora, a gente jejua, a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos tirar tempo, né? A palavra diz claramente: dai ouvidos, ó Jerusalém, dai ouvidos, ó moradores de Jerusalém, né? Então, um lar de bênção, ele é edificado pela palavra de Deus. Às vezes nós achamos que um lar abençoado é aquele que tem todos os eletrodomésticos que o dinheiro pode comprar, que tem todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Mas
eletrodomésticos e conforto é apenas algo material. E algo material não traz felicidade. A felicidade plena só vem pela presença de Deus em nossas vidas. Poderemos ter tudo que o dinheiro pode comprar dentro da nossa casa, mas não vai transformar isso num lar. O que vai transformar a nossa casa num lar é a nossa presença e a maneira como nós nos relacionamos com o nosso Criador. Às vezes a gente pode estar numa casa que só tem paredes, não tem nada dentro, mas a paz, a alegria e o amor, que são frutos do Espírito Santo, reina em abundância. Então, não é as coisas que estão dentro de uma casa que trazem felicidades, mas aquilo que o Senhor concede através da sua palavra, né? Jesus, ele disse certa vez que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica será comparado ao quê? A um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Eu falei disso na semana passada, né? Sobre o homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia e o homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí, construir sobre a rocha é construir sobre o alicerce de Cristo, né? Então aquele povo, uma vez que deu ouvidos à palavra do Senhor, agora sabia o que fazer. De repente a gente não sabe o que fazer, mas quando a palavra de Deus vem para nós, então nós sabemos o que fazer. A terceira coisa que a gente faz quando nós estamos passando por problemas é nos prepararmos para adorar e louvar ao Senhor com toda a nossa força. A partir do versículo 18 diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E aí ele vai até o versículo 22 dizendo isso, desta forma: como o povo todo se prostrou diante do Senhor. Então agora as palavras que expressavam medo, lamento, queixume, revolta, murmuração, o que aconteceu? Agora são substituídas por expressões de louvor e de adoração. O medo agora foi substituído pela confiança. O problema não havia ainda acabado. O risco ainda existia, mas eles confiavam que a vitória era certa, porque aquela luta não era deles, aquela luta era do Pai. Era Deus, o Criador, que iria lutar com eles. O Senhor dos Exércitos iria vencer aquela batalha por eles. Queridos, muitas vezes nós ficamos entristecidos, mesmo com a promessa de Deus de que Ele vai nos dar a vitória. E o que acontece? Ficamos tristes, murmurando: ah, mas ainda Deus não fez. Ah, Deus só fez uma parte do meu milagre. Ah, porque a minha bênção está incompleta. E começa a reclamar. Então o povo de Deus aqui ensina, antes de receber a bênção, antes de ver tudo ter acontecido, né, aquele povo todo destruído, eles já confiavam, eles já se alegraram. Queridos, por que a alegria pôde vir no meio deles? Porque eles receberam uma palavra e eles confiaram que aquela palavra era de Deus. Porque eles conheciam Deus, eles tinham intimidade com Deus, eles sabiam quem era Deus e eles sabiam também quem eram os seus profetas, né? E a quarta coisa que nós precisamos entender é que não adianta a gente ter um determinado problema, entregar para Deus e também não fazer a nossa parte. Deixar de orar, deixar de agradecer, nos entristecermos e ficarmos com a cara fechada o tempo todo, como se tudo estivesse ruim, né? A última coisa que eu quero lembrar para vocês aqui é que por que aquele povo pôde se alegrar antes, olha bem o que eu estou dizendo, antes daquele exército numeroso que vinha contra eles ser derrotados? É porque eles confiaram em Deus e nos seus profetas. Queridos, muitas vezes nós não confiamos naqueles que nos representam perante Deus. Muitas vezes nós queremos resolver nosso problema lá com o juiz, com o advogado. Nós não queremos conversar com o pastor, nós não queremos conversar com o padre, com o rabino, seja lá quem for. Nós queremos simplesmente conversar com pessoas que nós entendemos que vai resolver o nosso problema.
mas não sabemos se ele vai resolver o nosso problema ou se ele vai criar mais um problema para nós. Porque muitas vezes advogados, juízes, promotores não resolvem o nosso problema. Eles apenas criam mais problemas para nós, né? Então, no versículo 20, lá na parte final, ele diz, Josafá, ele diz para o povo o seguinte: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém. Olha, diz, creia primeiro em Deus, e você vai estar seguro. Segundo, creia no profeta de Deus, e você vai prosperar. Queridos, essa palavra é mais do que simplesmente dar aquilo que nós estamos pedindo. Esta palavra aqui, ela é muito mais do que simplesmente Deus resolver um problema que nós temos, ou que a nossa família tem. Significa que Deus, além de solucionar aquele problema, Ele ainda vai nos fazer prosperar naquele problema. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles vão louvando, vão adorando, vão confiantes de que Deus vai vencer. Eles não sabiam como. Quando eles chegam num lugar alto, que eles conseguem ver o vale onde eles iriam guerrear, aquele exército já está morto. E não só está morto, mas eles tinham uma riqueza muito grande. E que eles agora, a única dificuldade deles, a única luta deles era entrar e pegar aquela riqueza para eles. Então, aquele povo ouviu a palavra do Senhor e agora deveria confiar e fazer tudo o que o Senhor, através do seu profeta, havia dito. Queridos, às vezes é mais fácil aconselhar com advogado do que conversar com pastor. Muitas pessoas têm feito isso, mas o Senhor, Ele diz, eu tenho deixado pessoas para falar por mim. O Senhor tem deixado o advogado fiel, que é Jesus Cristo. Ah, mas eu não confio em pastor, eu não confio em padre, eu não confio em rabino. Será que você confia em Jesus Cristo? Aquele que deu a vida dele lá na cruz por você? Se você não confia nele, você tem um grande problema. Maior do que todos os outros que você possa ter. E eu digo, se você não confia nos representantes de Deus aqui na terra, confie em Jesus Cristo, que é o nosso representante lá no céu. Porque Ele tem o Espírito Santo à sua disposição para determinar que Ele venha e Ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Que Ele fala ao Pai e Ele age no nosso meio. Então os inimigos, eles eram poderosos, eles eram cruéis. Aqueles exércitos que vinham contra eles, eles não tinham a menor preocupação com família. Eles sacrificavam seus próprios filhos a Moloque. Eles queimavam vivos seus filhos primogênitos para o deus Moloque. Eles teriam dó das famílias de Israel? Eles teriam dó das crianças israelitas? Jamais. Eles não tinham dó nem das deles. Mas Deus tem. Deus ama cada criança. Deus ama cada família. E Deus quer que as nossas famílias vivam em lares transformados. Ele quer que as nossas crianças cresçam em lares que dê segurança, proteção a elas. Eles querem que as esposas habitem em lares onde os maridos suprem, sustentam, honrem-as. O nosso Deus quer que os esposos possam habitar em lares que as esposas honram, que as esposas cuidam bem, que as esposas também amem. Esse é os lares que Deus quer. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus e nos profetas que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Nós não fomos criados para viver sozinhos. A nossa família não é uma ilha no meio do oceano chamado planeta Terra, do qual nós não estamos mais ligados ou conectados com ninguém, ou não precisamos de outras pessoas. Pelo contrário, nós precisamos muito uns dos outros. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que aquele povo, quando eles começaram a cantar e dar louvores, Deus pôs emboscadas
E aquele povo, um pelejou contra o outro, um destruiu o outro, a tal ponto de não sobrar nenhum deles mais. Eles não tiveram que matar nenhum para vencer aquela guerra, nenhum adversário. Significa que Deus fez uma obra completa. Deus deu uma vitória completa para eles. E mais do que exterminar o inimigo, Deus ainda deu riqueza a cada um deles, que foi com Josafá aquele campo de batalha. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, se o teu lar tem sido um campo de batalha, adore, louve e jejue, porque Deus quer te dar vitórias. Existem muitas vitórias que Deus vai acrescentar na sua vida. Existem batalhas que você pensa que nunca você vai vencer, mas confie, Deus pode todas as coisas. Confie naquele que pode todas as coisas e Ele vai transformar a sua vida, vai transformar o seu lar. Queridos, queridas, ao meio do quarto dia, aquele vale que era um vale que era para ser um vale de guerra, se transformou não apenas num vale de vitória, mas num vale de prosperidade. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que os problemas que você tem passado na sua família, que essas dificuldades que você tem atravessado, eu quero orar e Deus não vai apenas te dar vitória, Deus vai te fazer você prosperar no meio da sua família. Não desista da sua família, não deixe a sua família, não abra mão da tua família por valor, por riqueza, por dinheiro, por sentimentos, seja quais forem, porque o Senhor tem vitórias para te dar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus vai abençoar. Deus deu vitória, Deus deu prosperidade ao seu povo. Ele pode dar também para a sua família. Ele tem dado à minha família, tem dado muitas vitórias. Temos passado por lutas nesses dias. Somente eu e minha esposa sabemos o quanto nós precisamos orar e jejuar, o quanto nós vencemos, mas o quanto ainda temos para vencer. E o quanto o Senhor tem nos prosperado aqui dentro da nossa casa. Quanta coisa o Senhor tem mandado para dentro do nosso lar, que nós não imaginamos nem de onde tem vindo, né? Então, se você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, na sua família, de não apenas te dar a vitória, mas fazer você prosperar, fazer você enriquecer, fazer você ter paz, alegria e o amor reinar novamente no seu lar. Eu quero convidar você para orar comigo nesta hora. Pai, nós queremos colocar diante de Ti o nosso lar, a nossa família, que muitas vezes não parece uma família, que em muitas situações tem mais parecido um campo de batalha, como aquele que nós vimos aqui em 2 Crônicas 20, onde há um inimigo pronto para nos destruir, vai nos destruir se o Senhor não intervir. Assim como Josafá, na hora que ele não soube o que fazer, ele não tinha exército para combater aquele numeroso exército, ele apenas confiou no Senhor como o Senhor dos exércitos. Aquilo que a tua palavra nos chama de Jeová de Sebaote, ou o Senhor dos exércitos. Nós confiamos também, Pai, que esses problemas que nós temos atravessado na nossa casa, nossa família, nós não conseguimos resolver. Nós não temos meios para resolver. Nós queremos apenas confiar em Ti. Nós queremos orar, nós queremos jejuar, nós queremos adorar e louvar o Teu nome dentro do nosso lar, para que a vitória aconteça dentro da nossa casa. Nós não queremos ter paz quando nós saímos da nossa casa. Nós queremos sentir paz dentro da nossa casa. Nós não queremos ter alegria apenas quando saímos da nossa casa. Pelo contrário, nós queremos ter alegria verdadeira quando nós entramos na nossa casa, no nosso lar. Queremos sentir também o amor que vem do Senhor. Queremos sentir a cooperação, o bem-estar dentro da nossa casa. E clamamos, Senhor amado, para que esses inimigos que têm entrado dentro do nosso lar e roubado a nossa paz, a nossa alegria, e muitas vezes têm nos feito pensar em desistir da nossa casa, da nossa família, de sairmos de casa, de mudarmos de lar, deixar o nosso lar para trás. Que o Senhor nos ajude a vencer esses inimigos e que o Senhor possa transformar o nosso lar. Que de repente é um campo de batalha
que ele venha ser um vale de bênção, que venha ser o lugar onde o Senhor derrama o teu milagre, e mais do que nos dá vitória, que o Senhor nos ajude a prosperar, porque uma vez que nós não lutamos uns com os outros dentro da nossa casa, quando nós trabalhamos uns pelos outros, a prosperidade do Senhor acontece, porque onde há alegria, paz, amor, reverência ao Senhor, ali há também a prosperidade do Senhor, porque não existe melhor prosperidade do que paz, alegria e amor dentro de um lar. Senhor, nós cremos que só o Senhor pode resolver esses problemas que nós não temos. Mas até o Senhor resolver o nosso problema, nós queremos nos comprometer com a alegria que o louvor, que a adoração, que a oração e que o jejum opera dentro do nosso lar. Nós queremos nos comprometer a orar e a ouvir louvores, a cantar louvores dentro do nosso lar. Ajuda-nos a vencer, Senhor. Acrescenta também a tua prosperidade dentro do nosso lar. É a nossa oração, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Queridos, nós chegamos ao final desse culto e queremos desejar as ricas bênçãos do Senhor. E não se esqueça, Deus pode transformar todas as situações, inclusive essas do seu lar, inclusive essa da sua família. Que Deus abençoe. Creia, o milagre de Deus está perto, muito perto. Espere, confie, creia, ore e louve ao Senhor. E a vitória é certa. Eu creio nisso. Que Deus abençoe a todos nós.